Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé. O programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje vou deixar um pouco a rivalidade de lado, será? Para falarmos do Vasco da Gama, um Vasco que pouca gente conhece, o combate histórico ao racismo. A partir de agora, a gente vai voltar a 1923, o ano em que o futebol brasileiro mudou para sempre, o ano dos camisas negras. Um time formado por negros, mulatos e brancos pobres que ousou desafiar as barreiras sociais, raciais e morais da época. Quem eram esses jogadores que o preconceito tentou impedi-los de jogar? Como o clube reagiu quando exigiram que eles fossem afastados por não se encaixarem nos padrões? E o que fez o Vasco responder com tanta firmeza, respeito e deixar a sua marca na história? Quem conta quem foram os camisas negras e por que eles se tornaram símbolo de resistência e igualdade no esporte brasileiro é o nosso convidado especial de hoje, Valmer Santana, historiador e coordenador do Centro de Memória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bem-vindo, Valmer. Muito obrigado a todos, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes da rádio. Muito bom, vamos falar de Vasco da Gama hoje, hein? Vasco da Gama. Quem diria? Tem muita história. Mas quem está aqui com a gente também, ele, flamenguista, que não está muito feliz hoje, nosso amigo, coordenador do portal Esporte Fé, Samir Aros. Boa noite, Liliana. Boa noite, Padre Valmer. Boa noite. Pois é, a gente tem que perder de vez em quando, né? Para mostrar que a gente também não vive só de vitórias, né? Acontece, faz parte. É o futebol, faz parte do futebol. Fiquei triste, mas... Fiquei mais triste com a performance do Wallace. Não gostei da performance dele. Foi expulso, deu uma cotovelada no cara, chutou a bola pra torcida. Não dá, gostei, né? Não, o cara não... Em pleno 2025. Pleno 2025, ainda quis retrucar que não tinha feito aquilo. Infelizmente prejudicou o clube, mas faz parte. Espero que um garoto novo ainda ele consiga mudar um pouco essa cabeça, né? Vamos ver. Muito bem, aqui no estúdio, Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite aos ouvintes da Rádio Catedral. Eu tô aqui admirando o Samir chorar, né? Antigamente falava que o choro é livre. Falava que quem mais chorava era os botafoguenses. Agora só tô escutando hoje cada vez mais. Mas na verdade, uma teoria da conspiração, né? Os flamenguistas estão chorando, né? Mas vamos ao programa. Mas, Padre, quem pode falar aqui é o Valmer, que ganhou a campeão da rodada, é o Vasco. Sim, Só o Vasco e jogão isso. que assisti, Que vira. Ganhou bem. O que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo ele tá quase de férias. Né? Ele está lá cumprindo a tabela, mas de vez em quando ele ganha uns pontos e sobe um pouquinho na tabela. Ele tá bem firme lá na tabela ainda. Apesar de que ele já completou já todos os seus jogos, né, na 27ª rodada. O Bahia e o Mirassol tem mais um jogo ainda para poder igualar os demais. Mas o Botafogo, de vez em quando, não consegue ganhar alguma coisa e permanecendo nesse meio de campo, né? Tá bom. Mirassol tá onde, Padre? O Mirassol ele está em 6º colocado. Então vamos começar a falar logo aqui então da rodada, né, Leandro? Vamos lá. Então nessa 27ª rodada, o Fluminense no sábado no Maracanã ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. Né? O Botafogo perdeu para o Internacional lá no Beira-Rio de 2-0. O Vasco, né, com uma belíssima vitória sobre o Vitória, né, em São Januário, no domingo de virada, né? 2 viradas. E sendo um grande destaque um dos atletas da base do Vasco, não é isso? Isso, foi tanto o Ryan, que fez 2 gols, que é aí uma estrela do Vasco. Tá jogando bem. Tá jogando muito, jogando é uma joia rara. Inclusive na hora de bater o pênalti também, né? Ele Frio teve uma personalidade ali, qualidade. bateu bem. Fica no Vasco, Wagner? Não, vai ser vendido, mas espero que ano que vem com um valor bem alto para ajudar o clube e o atleta, né? A gente sabe que na contemporaneidade o caminho é esse, né? É onde tem um fluxo maior de dinheiro, mas se você conserva por um tempo maior o atleta, né? O jovem ali, consegue fazer com que ele renda mais financeiramente, tanto para ele, para a família, quanto para o clube,
é o que a gente tem na contemporaneidade. E o GB é que marca o gol da vitória, né, no finalzinho do jogo. É isso, a gente pode falar um pouquinho mais depois. Legal. E ontem também o Flamengo, né, perdeu para o Bahia, né? Há muito tempo que Sentimos o gostinho do acarajé. Pois Esse amargo. pois é. E lá o Rogério Ceni conseguiu pela primeira vez a vitória contra o Flamengo, né, Chico? Contra o Flamengo, né? Sim, sendo técnico, né? Mas e o choro? Ah, padre, acontece, né? Vai fazer o quê? 2 jogadores expulsos, o caos instaurado, o Flamengo não se achou em campo. Mérito pro Rogério Ceni também, muito tempo sem ganhar do Flamengo aí com esse time. Então eu gostei da partida. Fiquei mais triste pela atitude dos jogadores. Eu acho que ali você tem um elenco de estrelas e fazer esse tipo de atitude, chutar a bola pra galera, e ficar, sair chorando. Isso é muito feio, cara. Pro futebol é muito feio. Agora com isso o Palmeiras assume a liderança, lembrando... Cruzeiro empatou, não foi? O Cruzeiro, ele empatou com o Sport em casa, né? Mas só que o Cruzeiro, ele já tem os 27 jogos. O Flamengo tem 26 e o Palmeiras tem 25. Quer dizer, o Palmeiras, apesar de estar à frente pelo número de vitórias, mas tem o mesmo número de pontos do que o Flamengo, 55. Só que o Palmeiras tem 25 jogos e o Flamengo tem 26 jogos. Entendeu? Então o Palmeiras ainda tem um jogo a completar para igualar ao Flamengo e ambos ainda têm mais um outro jogo para poder completar com os demais times, né? E se enfrentam ainda. Se enfrentam e vai ser no Maracanã o jogo, né? Flamengo e Palmeiras vai ser no Maracanã. Né? E o que você achou do jogo lá, Samir, do Palmeiras e São Paulo? Eu conversava com o Valmer aqui, a gente tem que ter o VAR. O VAR do VAR. O VAR do VAR. pra gente ver pra onde a gente vai parar. Mas eu assisti uma comentarista da do Cazé TV, ela falando assim, cara, a gente achou que com o VAR ia ter menos emoção. Quando o VAR foi instaurado, não, vai acabar aquela emoção do futebol. Vai nada, tá tendo mais polêmica ainda. E sem querer também a falta? Se aquele áudio que eu ouvi é real, eu nunca... Já viu isso aí, sem querer é falta? Não, falta é falta. Sem querer também é falta. É falta. Também é falta, isso é normal. Também é falta, mas sem querer não quis atingir, mas atingiu, deu um carrinho, atingiu, é falta. É falta. Mesmo, não quis atingir a bola, mas atingiu a bola, não atingiu. É falta. Mas vocês não podem chorar a arbitragem, por favor. Não, o Flamengo, o histórico de arbitragem com o Flamengo desde criança, sempre já escutava. Eu era criança, já escutava que o Flamengo era beneficiado. É pura intriga da oposição. Não, mas eu falei que eu escutava, eu não entendi ainda quando criança. Agora, já adulto, eu começo a entender. Então, juntando o que eu ouvia com aquilo que eu vejo hoje, você tá entendendo então o histórico é bem grande, né? O histórico é bem grande. Teve data FIFA agora, não tem, pai? Não, só pra lembrar que na próxima rodada é Botafogo e Flamengo no Engenhão, viu? Vai ser no dia 15 de outubro. Acho que eu vou, hein? 15 de outubro, Botafogo e Flamengo. E o Vasco vai enfrentar na próxima rodada o Fortaleza lá no Castelão. E no Maracanã vai ser o Fluminense e Juventude, né? Agora nós vamos ter a data FIFA, mas só um pouquinho. Eu gostaria de falar aqui sobre o Mundial de Atletismo Paralímpico, né? Olha, sim. Que o Brasil foi campeão já. Depois de 4 edições, o Brasil conseguiu bater a China, né? Que a China vinha sempre sendo a primeira colocada no quadro de medalhas e agora o Brasil com 15 de ouro, 20 de prata, 9 de bronze e 44 no total. Apesar de um número inferior à China no quadro total, que a China teve 52 medalhas, mas o Brasil teve 15 de ouro e a China com 13 medalhas de ouro, né? Importante a gente E o Brasil tinha ficado na vice-liderança nas últimas 2 edições, se não me falha a memória. E nessa superou a China. E 100% dos atletas brasileiros recebem Bolsa Atleta, também é importante para financiar o treinamento deles. A China não deve estar gostando muito do Brasil, né? Primeiro com o Calderano acabando com o império chinês aí de ping-pong, do tênis de mesa, e agora nas Paralimpíadas. Coitado, que os chineses estão assim com o Brasil. Eles vão ter que abrir os olhos, né? Que bom, que bom. É isso aí, Brasil arrebentando. Padre, será que a gente aguenta assistir esse jogo com o Samir? A gente podia Vamos combinar de ver o jogo juntos? Vamos! É que dia da semana esse jogo, hein? Dia 10, né? 10 não, 15. É quarta-feira. Uma quarta-feira, 19h30. A gente vai conseguir um padre lá pra São Pedro, isso aí, padre. Vamos providenciar. Já estamos fazendo campanha aqui na Rádio Catedral. Eu vou ter que arrumar acho que meu primo que é padre, acho que ele é flamenguista. E ele é exorcista, vou ter que pedir ajuda dele. Vamos lá pra poder...
Mas você consegue esse jogo do nosso lado? Consigo, pô. A Bom gente prazer. que não vai aguentar do lado dele. Bom prazer. Bom prazer. Mas vocês vão ter que aguentar. Se o Flamengo fizer gol... Não, Você sabe que... tranquilo. Não, eu vou fazer assim, tranquilo. gol, devagarinho. É, gol. tranquilo. Assim, bem humilde. Vou tirar a camisa, rodar. Muito bem. Ô, Samir, tá se preparando pra nossa subida ao Cristo Redentor? Tô correndo todo dia na esteira, já tô fazendo 7 km. Acho que Você tá semana correndo que da vem. esteira, não? Na esteira. Na esteira. Tô correndo na esteira. Joguei altinha essa semana, tô preparado. Tô 2 quilos mais magro, tenho que perder 15 ainda. Mas consigo, Eliana, acho que eu consigo. Não sei quanto tempo eu vou fazer, mas acho que eu consigo. Tá chegando a nossa prova, dia 19 de outubro, meia maratona do Cristo. Nossos ouvintes estão aí acompanhando. O Samir vai subir a pé o Cristo Redentor. Vou filmar. Tem que ser filmado, né? Ter provas, fontes. Da última vez eles me deixaram sozinha. Mas tivemos compromissos. Pois é, e domingo pro padre é mais difícil, né? Ou sábado também, às vezes é mais difícil, né? Eliana queria que eu corresse... Quantos quilômetros? 15? Era 5. Não, 10. São 10. 10 e depois nós celebrar 4 missas. Né? Isso porque ela fala que ela da gosta bilocação, muito da gente, né? Pois é, isso porque ela fala que gosta muito da gente, né? Então... Acho que eu não consegui nem consegui chegar pro campo de entrada da primeira missa, entendeu? Mas... E chegar na hora da homilia, né, pai? Pois é. Mas eu acho interessante essa... Deduzo que deva ser também e deve pegar bastante vista bonita, né? Nessa subida correndo. Ah, o visual é maravilhoso. Tá lotado já, acho que não tem mais vaga. Já lotou. esgotaram. É muita gente, cara. É uma das últimas corridas aí que tem esse ano, né? Que bom. Pra fechar com chave de ouro. Muito bem, muito bem. Então a gente vai pro intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar, conhecer um pouco da história dos camisas negras. Eu vou ter que assumir aqui pra vocês que eu tenho um carinho especial pelo Vasco. Eu gosto também, eu gosto do Vasco. Revelações. É, pois é. O meu marido, ele é vascaíno, então a minha filha mais velha, ela é vascaína. Ela é vascaína. Aí eu não consigo só não torcer contra, né? Tem um momento que ela... Mãe, mas não é contra o Botafogo. Eu falei, então tá, então tem que torcer. Então pode pro torcer, Vasco. tá bom. Então já a gente volta com o Vox Populi Sport Fé, não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Sport Fé. Hoje, revivendo a história dos Camisas Negras, o lendário time do Vasco de 1923, que ousou desafiar o preconceito social e racial e mudou para sempre o futebol brasileiro. Quem conta como é essa história, Valmer Santana, coordenador do Centro de Memória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bem, Valmer, a gente estava conversando aqui no intervalo. Muita gente acha que o padroeiro do Vasco da Gama é São Januário e não é, né? Não é. É Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias. Muito Tem bem. uma capela em São Januário. A fé de Nossa Senhora das Vitórias, ela é bem antiga, inclusive está nesse contexto aí dos Camisas Negras. Aliás, é um dos poucos estádios no Brasil que tem uma capela dentro, viu? Sim, eu agora não me recordo outro que tenha de fato uma capela. Que recentemente... Não, já Figueirense também tem, lá em Santa Figueirense. Catarina também tem. E já tem o quê? Mas eu acho que uns 3 anos desde que o arcebispo foi lá, o Dom Arani, e ela subiu um degrauzinho e foi para uma igreja-capela, né? Da hierarquia, né? das igrejas. É porque ela passou a fazer parte da paróquia, né? Da área paroquial. Eu estou um pouco por fora Não, dessa sim, questão mas hierárquica, é isso mesmo, mas é isso mesmo. Mas pode ter como casamento, historiador batizado. registrar que Isso, ela se tornou uma igreja-capela. Agora, a gente vai entrar na pauta, uma das mais importantes, se não posso dizer a mais importante da história do Vasco, mas antes, Samir, quero fazer aqui uma declaração, porque você perguntou sobre o Ryan. Pessoal, eu falei como torcedor, tá bom? Não me cobrem questão de venda, sabe? Isso aí você tem que ver com o empresário do Ryan e tal. Eu só fiz uma análise do que a gente enxerga na contemporaneidade sim. com esses movimentos, né? Eu quero que tudo de bom aconteça na vida do Ryan, mas olha, aquele lado foi o torcedor Valmer, tá bom? E se ele for pro Flamengo? Não, aí não. Eu tenho certeza que ele não vai. Isso aí não vai. Vai pra Europa, vai ficar muito rico se Deus quiser. Depois volta pro Vasco pra conquistar mais títulos. Tá Muito ótimo. bem, Valmer. Então vamos ao tema do nosso programa de hoje, os Camisas Negras, né? Isso. Conta um pouco dessa história pra gente. O Vasco,
Eu sempre gosto de começar com essa pergunta. Por que o Vasco foi fundado? O Vasco ele foi fundado para 3 grandes objetivos. A prática do esporte, tendo o remo ali como seu esporte fundador. Servir de espaço de diálogo entre portugueses e brasileiros. Então o Vasco ele é uma tentativa de conciliação entre nacionais e lusitanos. E também se servir de ferramenta, de instrumento de combate ao antilusitanismo. O Vasco nasce para esses 3 grandes objetivos. E o que a gente costuma falar dos camisas negras, do combate ao racismo, na verdade, vamos dizer assim, o diálogo com as camadas populares, começa no remo, que pouca gente sabe. No meu trabalho de dissertação, eu pude mostrar claramente que todo esse embate no campo esportivo, por conta do perfil dos atletas do Vasco, na época do amadorismo, começa no remo. Sim. Quando o Vasco ainda tinha um perfil majoritariamente de imigrantes portugueses de baixa condição social, sempre com brasileiros. O Vasco sempre foi um clube aberto a todas as nacionalidades, mas mais marcadamente com o quê? Com portugueses e brasileiros. Quando o Vasco vai para o futebol, ele leva essa política de diálogo com as camadas populares, que é a principal estratégia do clube para alcançar a grandeza esportiva. Porque o Vasco ele precisava alcançar a grandeza esportiva para servir desse instrumento, de mostrar um lado, por exemplo, positivo da colônia portuguesa, que era, durante toda a Primeira República, um antilusitanismo muito forte. Ela era enxergada por muitos como um símbolo de atraso, de decadência civilizacional. Então, para o Vasco mostrar esse lado moderno da colônia portuguesa, mas da coletividade vascaína de uma forma geral, ele precisava ser, Sami, padre, vencedor. E para ser vencedor, os dirigentes escolheram a opção de diálogo com as camadas populares. Quando vai para o futebol, o Vasco novamente vai ter um embate com outros clubes co-irmãos, que tinham uma visão diferente de esporte, né? Especialmente os maiores clubes daquela época. Eles não queriam que os jogadores tivessem um perfil social, e também aí você tem um preconceito racial envolvido, né? Negros de baixa condição social, negros de uma forma geral e brancos de baixa condição social. Só que esse era o grande perfil das equipes do Vasco. O Vasco começa na 3ª divisão, lá em 1916, ele institucionaliza o futebol em 15, quando muda o estatuto, no dia 26 de novembro de 15, e começa a praticar partidas oficiais em 16, na 3ª divisão. E desde 16 ele busca formar equipes com esse perfil. E ele vai galgando patamares, até que em 22 ele ganha a Série B da 1ª divisão. Ali, por conta das injunções, ele vai jogar em 23 a Série A da 1ª divisão, onde ele vai enfrentar, dentro do principal campeonato da época, pela primeira vez, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, que eram os grandes da época. E nesse embate, o Vasco conquista o campeonato estadual de forma avassaladora, com os jogadores das camadas populares. O Vasco foi o primeiro a ter negros? Não. Foi o segundo? Não. Foi o terceiro? Não. Não sabe nem qual é a posição. Porque além de já ter negros na liga mais rica da época, que era a Liga Metropolitana, nos subúrbios da cidade, em outros, existiam outras ligas recheadas de jogadores das camadas populares, negros e brancos de baixa condição social. Qual o diferencial do Vasco, então? O Vasco vai ser o primeiro a ser campeão da principal liga, da então capital do Brasil, com jogadores das camadas populares, negros e brancos de baixa condição social. E quando ele foi desafiado, quando ele foi exigido excluir esses jogadores, que foi no ano seguinte, ele bateu de frente e não abdicou de seus atletas para poder fazer parte da liga que tinha sido criada. Como é que é essa história? Para continuar na liga, teria que abrir mão desses atletas? Quando o Vasco conquista o campeonato da Liga Metropolitana em 23, os outros clubes que até então monopolizavam os títulos tentaram mudar os regimentos, o estatuto da Liga Metropolitana. Foi criada uma nova liga. Antes disso, tentaram mudar as regras da liga atual. Caramba. Não conseguiram, isso no início de 24. Por quê? A maioria era formada por clubes pequenos emergentes. E na votação decisiva, eles não conseguiram alterar as regras para deixarem as regras mais rígidas para a entrada de jogadores das camadas populares. Ao perderem essa votação decisiva, eles criam uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E os clubes fundadores foram Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e o Bangu, que estava junto com os grandes. E então eles abriram para inscrições de clubes, convidaram o Vasco mandou a sua inscrição, ela foi aceita de forma unânime, desde que o Vasco era o atual campeão.
O Vasco na época tinha a maior torcida porque havia uma imensa colônia portuguesa que cada vez mais se identificava com o Vasco, e o Vasco também tinha alcançado capilaridade na sociedade de uma forma geral. Então, muitos brasileiros acompanhavam o Vasco, além da colônia portuguesa. E o Vasco era o clube que mais gerava recursos com venda de ingressos. Isso não bastou. O Vasco, para participar, ele tinha que escolher 12 jogadores. 7 da sua equipe principal e 5 do segundo quadro. E aí eu faço uma pergunta bem simples. No time você tem 11 titulares, você pede para tirar 7. O que você está fazendo? Está acabando com o time. Aí o segundo quadro, que geralmente cedia jogadores para o time principal, você pede para tirar mais 5. Então você também está dificultando a vida no segundo quadro. E aí foi o momento chave da história do Vasco. De que lado você vai ficar da história? E os dirigentes do Vasco, para orgulho nosso, né? Nós que somos vascaínos na contemporaneidade, a decisão foi unânime, apoiada pela diretoria, depois apoiada pelo Conselho Deliberativo. O presidente do Vasco à época, José Augusto Prestes, vai redigir um documento, um ofício, ele vai assinar, que é a nossa famosa resposta histórica, que é o ofício 261 de 7 de abril de 1924, que na verdade é encaminhado para a AMIA, para a comissão organizadora da AMIA, que era formada pelos presidentes dos clubes fundadores, dizendo o seguinte: nós não vamos, entre aspas, né? Nós não vamos fazer parte dessa liga, né? Porque teríamos que excluir nossos jogadores. O Vasco se nega a excluir seus jogadores para poder fazer parte dela, volta para a Liga Antiga, que é a Liga Metropolitana, onde ele vai ser campeão novamente em 1924. Agora, Valmer, como é que o Vasco ele conseguia captar esses jogadores dessas classes mais populares? Nos clubes pequenos, nos clubes do subúrbio. O Vasco ele adotou, o que ele também já adotava no Remo, uma seleção a partir da qualidade técnica dos jogadores. O que a gente conhece hoje como os olheiros, os dirigentes do Vasco iam ver os jogos. Ia ver os jogos, pegar um jogador. Viu o jogador bom de bola e trazia para o Vasco para poder defender o clube. Sem as barreiras raciais, né? Racial por questão de época, né? Étnico-raciais, e sem a questão da barreira social. O Vasco, ele queria, a distinção que o Vasco queria era enquanto agremiação vitoriosa. Então, os dirigentes do Vasco, para mostrarem à sociedade que eles eram modernos, que aquela colônia, por exemplo, era uma colônia moderna, que ela era grandiosa, fazia o Vasco vencedor. E não uma distinção a partir de seleção de jogadores, né? Não, olha só, somente brancos de classe média alta e alta vão jogar aqui. Não, a distinção, o Vasco mostrava que ele era um clube importante, grandioso, a partir do fato dele ser vitorioso. E qual é a estratégia? O diálogo com as camadas populares. O futebol, o Vasco, eu posso até dizer que vai aperfeiçoar, vai melhorar o que ele já fazia no Remo. Já era uma política adotada desde sempre no clube. E isso vai ter um embate. O embate porque clubes co-irmãos não aceitavam o perfil dos atletas do Vasco. E na hora do embate, vamos dizer assim, entre aspas, final, o racismo está aí até hoje, não houve uma vitória completa sobre o racismo, que infelizmente é uma chaga que existe até hoje na nossa sociedade, assim como o preconceito social. O Vasco, naquele momento decisivo, ele ficou do lado, vamos dizer, do lado certo da história, né? Ficou ao lado dos seus jogadores que eram os protagonistas do espetáculo. Porque o protagonista do espetáculo é o jogador. A gente falou tanto de arbitragem antes e um pouco aqui. Eu costumo brincar assim, só a mãe do árbitro vai ao jogo para ver o árbitro apitar. Todo mundo vai ao jogo para ver os atletas. Os atletas são os protagonistas do espetáculo. E o Vasco ficou ao lado dos seus protagonistas, porque o título de 23 é uma conquista do Vasco por conta desses atletas. Ô Valmer, e qual era a justificativa, cara, que os outros clubes usavam para não ter o Vasco entrando com essa parte popular, tudo, esse moralismo que eles tinham na época? Como é que funcionava isso? É a dita moralidade do esporte. Na verdade, era uma fachada, né, dizendo que os jogadores do Vasco não eram imorais para a prática do futebol, que eles trabalhavam, que eles ganhavam, e ganhavam sim, porque os outros clubes também pagavam, tá? Os grandes pagavam por debaixo dos panos, empregavam seus atletas, traziam jogadores do Rio Grande do Sul, por exemplo. Não vou citar especificamente determinados clubes, mas todos os clubes grandes faziam isso. Mas buscavam manter uma equipe com jogadores brancos. Enquanto para o Vasco isso não importava.
O Vasco não queria fazer um recorte étnico-racial. O Vasco queria colocar a melhor equipe em campo. Sim. E essa era a justificativa. Ó, o Vasco monta equipes com jogadores que não têm condições morais para a prática do futebol. E o que o Vasco fazia? Um exemplo. O Nelson da Conceição, eu escrevi sobre ele na minha graduação. Foi o primeiro goleiro negro do Vasco e da seleção brasileira. Simplesmente. Ele jogava no Engenho de Dentro. Começou a jogar muito cedo, perdeu o pai, tinha vários irmãos, muito provavelmente precisou ajudar dentro de casa e jogando futebol, né? Num período do amadorismo que se pagava por debaixo dos panos. E ele jogava no Engenho de Dentro, ele foi tricampeão da Liga Suburbana, que era a principal liga do subúrbio na época, e o Vasco queria trazer o Nelson, porque era o melhor goleiro do Rio de Janeiro e o melhor goleiro dos subúrbios. E ele trouxe o Vasco em 19. Só que lá no Engenho de Dentro ele trabalhava como chofer, taxista, chofer de praça. E na Liga Metropolitana era uma profissão proibida, uma profissão imoral para a prática do futebol. O que o Vasco fazia? Fez isso com o Nelson e com vários outros jogadores. Não, o Nelson agora ele vai trabalhar como empregado do comércio no centro do Rio de Janeiro, na casa comercial do Alberto Baltazar Portela, um dirigente vascaíno, ali na Praça da República. Tinha a chapelaria Alberto. Então ele agora é empregado do comércio. Pode jogar futebol, pelas regras da Liga. Isso o Vasco fez com vários dos seus atletas para dar condições morais segundo a Liga Metropolitana. E outras táticas, Sami e Padre, era proibido analfabetos. A partir de 17, o estatuto da Liga proibia analfabetos. Numa população que mais de 70% da população brasileira é analfabeta. Não é por acaso esse recorte, certo? E ainda amparado na Constituição, que proibia votos de analfabetos. O que o Vasco faz? A memória diz que o Custódio Moura, que um histórico dirigente do Vasco, ele era bibliotecário do clube, o cargo de bibliotecário era indicado ali pela diretoria, ele dava aula para os jogadores do Vasco para que eles pudessem sair daquela condição de analfabetismo e minimamente conseguissem assinar as súmulas, certo? E também fazer opção pelo Vasco, né? Saindo de um clube pelo outro, você tinha que fazer uma opção à mão na frente de um dirigente da Liga, geralmente o presidente da Liga. Esse era o contrato, né? O oficial, né? Você tinha que provar que você sabia ler na frente de um dirigente da Liga, por exemplo, do presidente da Liga. Imagina um jogador numa condição de semi-analfabetismo, sendo obrigado a passar pelo aquele constrangimento, e jogadores que já atuavam, por exemplo, na Liga Metropolitana, mas quando vieram para o Vasco, tiveram que passar por isso, por essa humilhação. E o Vasco ali tentando ajudar o atleta para poder passar pelaquela barreira da Liga. Você falou da vitória de 1923, né? Então, isso foi importante para o futebol brasileiro? Foi fundamental. O futebol carioca e o futebol brasileiro de uma forma geral. É óbvio que a gente mora num país de tamanho continental, mas precisamos lembrar que o Rio de Janeiro era a capital da República, né? Tinha sido capital do Império. E a capital, os fatos que aconteciam na capital repercutiam a nível nacional e internacional como nenhum outro lugar do Brasil, né? Caixa de ressonância, né? As pessoas gostam de falar. Então, pela primeira vez em 23, os jornais do Rio de Janeiro, as revistas do Rio de Janeiro, de outros lugares do Brasil e de fora do Brasil, eu tive a oportunidade de ir no Uruguai, acessar os jornais lá na Biblioteca Nacional do Uruguai e ver a foto do time do Vasco campeão de 23. Então, pela primeira vez, a cara do time campeão carioca, campeão da capital, era uma cara legitimamente brasileira, com homens negros e brancos de baixa condição social tendo o direito de serem protagonistas no principal palco do futebol da capital do Brasil. Porque protagonistas eles já eram, mas eles não tinham estrutura para demonstrar que eles podiam ser campeões. Sim. Só, talvez, uma questão, uma curiosidade, né? A camisa número 1 do Vasco é a preta com a faixa branca, não é isso? Isso. Tem a ver com essa situação? Não, ela é mais antiga. O que a gente chama de camisa negra, o Vasco já usava no Remo para treinamento. Tem alguma coisa a ver? Não necessariamente. O que ficou conhecido como camisas negras é porque o Vasco no futebol, inicialmente, jogava com a camisa toda preta. Sim. Com a cruz de Cristo, que a gente chama de cruz de Malta, que isso é para outro programa. Agora, o uniforme 1, camisa preta com faixa diagonal branca, ela é de 1899, quando o Vasco teve uma cisão, uma grande cisão social, quase acabou,
e houve uma reforma estatutária. Antes a faixa do Vasco era horizontal, e aí ela muda para diagonal ou transversal. Esse é o uniforme 1 do Vasco. Os camisas negras é por conta de jogar todo de preto, a camisa preta, que na verdade vem também do Remo, porque o uniforme de treinamento do Vasco era todo preto com a cruz de Cristo. Eu gosto da camisa encarnada. preta do Vasco. Acho ela muito legal. Desde criança eu sempre soube que a camisa do Vasco é o número 1, apesar de que talvez utiliza muito mais a branca, né? Períodos. Mas ali na períodos, década de 80, né? Sem me chamar de velho, né? O Vasco utilizava muito mais essa camisa preta. Isso aí depende muito, porque tem a uniforme 1 e 2 para isso. Então, assim, depende muito da diretoria. Às vezes, é isso mesmo, às vezes a diretoria gosta mais, vamos usar mais o branco. Claro, o branco surgiu por uma questão do verão, do calor, dos jogos noturnos, tem toda uma explicação à parte. Mas hoje, tendo esses dois uniformes, é muito por questão da diretoria da época. Às vezes gosta de jogar mais de branco, às vezes mais de preto. É como você falou, na década tal usava mais preto, mas depois vem usando mais branco. Opções. Sem me chamar de velho, né, Samir? Não, pá, você é novo, pá. Obrigado. Você é 70 e pouco, né? Como que... Vamos... Eu sou mais nova, desculpa. Como que o Vasco lida hoje em dia com o racismo e como que encara, né, o racismo no esporte como um todo? O racismo, a gente pode incluir aí outros preconceitos, o preconceito social, a homofobia, a transfobia, o próprio antilusitanismo, que ele ainda existe. O Vasco, ele tenta se portar na sociedade como um agente contra os preconceitos. E não somente com venda de produtos. Não é isso. Isso não é o Vasco. A gente sempre, quando está em São Januário, tem um tour da colina, que é a nossa visita guiada, ou eu, por exemplo, estou recebendo alguma turma de uma universidade. Em vários momentos a gente tenta construir uma mentalidade crítica, né, antirracista, anti-homofóbica, antitransfóbica, contra o preconceito, dentro do quadro de funcionários, para os torcedores de uma forma geral, para os nossos dirigentes. E a gente tenta divulgar, propagar essa visão crítica da sociedade e contrária aos preconceitos. A gente usa o nosso passado, a nossa história como inspiração. Tivemos os Camisas Negras, a Resposta Histórica, São Januário, que é fruto disso também. São Januário vem em 27? Vem em 27, mas é fruto dessa luta. É fruto dessa luta também. Porque quando o Vasco ele não é enxergado como um grande naquela época, porque ele não vai ser chamado para ser um dos fundadores da Liga, da AMIA, com a justificativa de que ele não tinha um estádio. Então, o São Januário, ele é a demonstração da força do clube, da sua torcida, e mostrando assim, vou ficar com meus jogadores, sou um clube grande, certo? Vou comprar essa briga. Vou comprar essa briga. E isso também serve para mais um programa, a gente tem um tempo curto. A gente vai pro intervalo rapidinho. Tá muito e aí bom. No próximo bloco a gente conversa mais sobre os Camisas Negras do Vasco. Fique ligado, não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé, falando sobre o lendário time dos Camisas Negras do Vasco. Mas antes de a gente voltar sobre o nosso assunto de hoje, Padre Marcos Vinícius trouxe alguma mensagem da igreja sobre o esporte pra gente? Sim, acho que faz lembrar sobre esse tema de hoje, que também nos arrasta a uma reflexão sobre a questão da discriminação, né, daquilo que os próprios atletas, né, passaram naquele tempo, naquele período. E eu quero só relembrar um pouco uma parte da homilia do Papa Leão, quando ele celebrou a missa lá na Basílica de São Pedro na ocasião do Jubileu dos Esportistas, né? E muito interessante, porque ele uniu isso também ao tema da homilia, que seria sobre a Santíssima Trindade. Mas eu queria somente falar um trecho dessa parte da sua homilia, e cada um, claro, vai ter a sua reflexão, quando ele falava que a vida simples e luminosa do próprio, citando o exemplo do padroeiro, né, que seria e que veio a ser canonizado, né, Pierre Frassati, né, padroeiro dos esportistas, essa experiência daquele que sempre está no treinamento diário, e somente nesse treinamento diário do amor também ele pode construir um mundo novo, né? Então a discriminação, ela acontece pela falta de amor,
né? A partir do momento que a pessoa ela constrói na cabeça dela a experiência do amor, ela leva isso para a vida dela. Se é um atleta, ele vai levar para o esporte, né? Se é um profissional de uma outra área, ele vai levar para a sua profissão também. Então diz o Papa, né? Na verdade, toda boa atividade humana traz em si um reflexo da beleza de Deus, né? E quando partimos para o amor, amamos por essa experiência divina, né? Porque Deus é amor. E certamente o esporte está entre elas. Afinal, Deus não é estático, nem está fechado em si mesmo. É a comunhão, relação viva entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se abre à humanidade e ao mundo. A teologia denomina essa realidade de pericoresis, né? Ou seja, a dança, uma dança de amor recíproco. De igual modo, nós também vamos procurar experimentar esse amor de Deus levando para as pessoas também. Então, infelizmente, foi um período, né, no esporte, talvez pode acontecer ainda, talvez em pequena escala, mas é tão importante a gente treinar diariamente esse exercício do amor para que realmente possamos cada vez mais construir um mundo novo, né? Também, claro, na nossa realidade do mundo do esporte. Muito bem. Muito bonito. Vamos voltar a falar de Vasco da Gama. Como é que os clubes, né, como o Vasco, podem usar o passado para educar torcedores, atletas sobre diversidade, sobre respeito? É uma mensagem muito importante, eu acho, que a gente está falando. Não só esse resgate histórico que a gente está fazendo, mas é uma mensagem mesmo. Isso aí. Leana, é fundamental clubes como o Vasco, que já possuem na sua história essa luta, né, contra o racismo, contra o preconceito, utilizar na contemporaneidade isso. Pontuar também, por exemplo, na década de 20, os clubes, de uma forma geral, eram muito machistas. Então, eu costumo sempre falar, a gente está num processo que futuramente teremos um estádio reestruturado, a gente vai ter a possibilidade de ter um museu. A gente está com uma linha de pesquisa que é a história da mulher no Vasco. A gente precisa contar, eu estou falando na minha parte do Vasco, certo? Os outros clubes também precisam fazer esse movimento. Contar a história das mulheres vascaínas. Mostrar que elas não estavam, mesmo ali naquela situação de um machismo dentro do campo esportivo, elas estavam participando, buscando participar do clube. E também dar visibilidade cada vez mais aquelas que foram também protagonistas do esporte, que por conta da nossa visão machista ficam turvadas, ficam escondidas. Às vezes a gente precisa botar o dedo na ferida e também mostrar quando houve erro e contar a história dessas mulheres. Estou trazendo aqui um exemplo. Com certeza, é muito importante. Que é muito importante. E o padre pode saber melhor do que eu. Sei, né? A padroeira, a Leana começou falando, a padroeira do Vasco, Nossa Senhora das Vitórias. Sim. Tem algum outro clube que tenha uma santa como padroeira aqui, dos grandes pelo menos? Botafogo. Normalmente cada clube assume um santo como padroeiro, né? Às vezes até mesmo pelo dia da sua própria fundação, como o exemplo Botafogo, que a Leana está falando, Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, né? Que tem uma parte da sua fundação no dia 8 de dezembro, né? Mas nós vamos encontrar assim, algum outro clube também tendo o seu padroeiro, né? Agora o próprio Fluminense, né? Depois daquele hino que eles cantam, né? Começaram a cantar na ocasião, num jogo no Maracanã, a bênção João de Deus, né? Acabou Sim. que o São João Paulo II, quer dizer, acabou que o Papa João Paulo II também foi canonizado, né? São João Paulo II. Assim dizem que agora ele passa a ser também o padroeiro do Fluminense, mas aí tem que ser algum tricolor que vai explicar melhor, narrar, né? E, por exemplo, no Rio também, o Flamengo, sempre na missa de São Judas Tadeu, uma tradição muito antiga também, a presidência participa da missa em um dos horários ali na paróquia de São Judas Tadeu no Cosme Velho, né? Tinha um padre antigo nosso, na nossa arquidiocese, que ele começou essa tradição, ao término da missa, ele, quando tirava a túnica, né, ele celebrava com a camisa do Flamengo por debaixo, né? Então ele começou essa tradição aqui no Rio, já lá na década de 80, 70, né? E ficou. Mas é muito comum, às vezes, um clube assumir um padroeiro, né? E essa fé Nossa Senhora das Vitórias, Leana, Padre, Sami, ela vem de muito tempo, né? Pelo menos
desde a década de 20 com os irmãos Campos, Raul da Silva Campos, Antônio da Silva Campos. O Antônio da Silva Campos foi o presidente do Vasco em 1923 e ele era muito fervoroso, ele tinha as medalhinhas de Nossa Senhora das Vitórias, ele entregava para os jogadores, ele era muito emotivo e isso servia até de uma forma de outras pessoas terem preconceito com ele, caçoando da fé dele, porque ele ficava nos jogos com a medalhinha ali chorando, quando o Vasco vencia de um jogo, às vezes de virada, e essa fé foi crescendo. O Vasco fazia suas missas no centro do Rio de Janeiro, na Capela de Nossa Senhora das Vitórias, fica dentro da igreja de São Francisco de Paula, e até que chegou um momento que os sócios do Vasco, os dirigentes, eles falaram, não, a gente precisa ter uma capela próxima da gente, e construíram a Capela Nossa Senhora das Vitórias, que iniciou as obras dia 15 de agosto de 1955, dia de Nossa Senhora das Vitórias, mas ela foi inaugurada no ano de 1961. Obra de igreja, demorou um pouquinho, sim. foi dois pouquinhos. Mas é muito interessante, essa capela, ela fica praticamente dentro do estádio. Não, ela é dentro. Então, sim, você mais, na arquibancada, você visualiza ali a capela atrás da baliza. E mais, católicos e não católicos se preocupam com a Capela Nossa Senhora das Vitórias. Um dos questionamentos que eu mais ouvi e ouço, vai ter reforma. A capela vai ficar, né? Ela vai ficar? O que vai acontecer com a capela? Querem preservar a capela vai ficar. Sim. Vai ter toda a reforma ali, mas não vai atingir. Teve agora uma matéria junto com o prefeito, né? Colaborando para esse restauro lá no estádio São Januário, né? Sim. Vai ter uma obra enorme. E aí outras pessoas vão poder falar com mais gabarito sobre esse assunto, né? Outras pessoas dentro do clube. Mas teremos um estádio que vai manter a preservação, conciliar a preservação com a modernização. A gente precisa modernizar o estádio, colocar ele mais acessível. É um estádio de 1927. Costumo sempre falar para o vascaíno e para o vascaíno. O que precisa ser preservado, vai ser preservado. Mas o nosso estádio vai para o século XXI, ter acessibilidade, que lá na década de 20 isso não foi muito pensado. Não era pensado tanto assim. Já teve jogos de Copa do Mundo, né? No São Januário, né? Na verdade, São Januário foi sede do Campeonato Sul-Americano de 49, a Copa América, né? Ali foi a final, o Brasil foi campeão. Em 50, a sede acabou sendo Maracanã, seria São Januário, certo? E o São Januário também serviu para, dentre milhares de outras coisas, para treinamento da Argentina e da Alemanha antes da final da Copa de 2014 aqui, no Brasil. E muitas outras histórias. Além de transcender o campo esportivo, por simbolizar, assim como a resposta histórica, a luta do Vasco contra o racismo e o preconceito social. Muito bom. Muito bem, Valmer. A gente agradece muito a sua presença. Já vamos marcar o próximo programa, né? Porque ainda tem muita história para contar. Estou à disposição, é com vocês. Muito obrigada por sua participação hoje. Liana. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam bastante. Muito legal. Deixamos a rivalidade de lado, né? Numa segunda-feira que o Vasco fez bonito ontem, né? Pra gente eu acho que quando entra história, muda todo o contexto, que você começa a entender de onde que vem as coisas, como é que funciona, como é que funcionava, né? A história é lindo, cara. É lindo demais você saber a história, assim. Parabéns, Valmer. Realmente é muito legal, cara. Muito bom. Samir, obrigada mais uma vez. Obrigado, Liana. Obrigado, Valmer. Padre, obrigado. Obrigada, Padre. Pedir pro senhor deixar, então, a bênção, fazer aquela oração com os nossos ouvintes. Então, vou agradecer aí o nosso amigo que trouxe para todos nós esse conhecimento, né? A questão de cultura, né? Tão importante para a nossa experiência esportiva também, né? E por isso daí a experiência do esporte também ser uma grande cultura no nosso meio, no nosso ambiente, né? E pedir ao Senhor que sempre nos abençoe e que tenhamos sempre palavras acertadas para também instruir esse público, né? Ouvinte da nossa Rádio Catedral. Ó Deus, nosso Pai, luz que não se apaga, olhando para nós, reunidos nesta oração, iluminai nossas trevas e perdoai nossas culpas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro.
Você acabou de ouvir na Rádio Catedral FM Vox Populi Esporte.